Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor. Te louvamos por Jesus Cristo e pela revelação, Senhor, da salvação. Te louvamos, Pai, pelo Evangelho que liberta. Te louvamos, meu Senhor, pela Tua igreja. Abençoe e guarda os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Toma em Tuas santas mãos cada vida, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os Teus ministros. Amado Senhor, abençoa e guarda cada um. Os nossos amigos, os nossos ajudadores, os nossos intercessores, ó Senhor, os nossos alunos e ex-alunos. Toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, operando poderosamente em cada vida. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos no ano 33 e hoje nós vamos falar sobre a gratidão, o louvor ao Senhor, a decisão de bendizer a Deus, mesmo em meio aos problemas. O nosso texto, Neemias, capítulo 9, versículos de 1 a 3 e os versículos 7 a 17. Vamos à leitura. Somos bem-aventurados porque acreditamos na palavra de Deus. E eu tenho a felicidade de, além de crer, expor, publicar, trabalhar com material de primeira. Só quem reprova a palavra de Deus são os inimigos de Deus. Neemias 9, de 1 a 3 e do 7 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com saco e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E, na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Versículo 7. Tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girgaceus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios ao Faraó e a todos os seus servos e a todo o seu povo na sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti um nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas.
e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, e estatutos, e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhe deste a comer na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrasse para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão e que lhes havia de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos e recusaram-se ouvir. E não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz. Na sua rebelião levantaste um capitão, a fim de voltarem para a servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bendito Deus. Amado Senhor, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos, ouvintes, ajudadores. Abençoa, meu Senhor, a Tua igreja, cada congregação da Tua igreja, cada denominação da Tua igreja, os Teus servos que nos conhecem, que oram por nós, que intercedem, que nos ajudam, e os Teus servos que não sabem nem da nossa existência. Abençoa, Senhor, estenda as Tuas santas mãos sobre a igreja, na cidade, no sítio. Guarda o Teu povo, Senhor, em toda a terra. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, há uma necessidade que se manifesta no coração de todo homem e toda mulher que tem temor. Todos os servos de Deus que têm temor de Deus, têm, pelo fato de ter temor de Deus, têm consciência de que não merecem, nós não merecemos nada, têm consciência de que é possível fazer mais alguma coisa, têm consciência de que não fomos escolhidos por sermos capazes, por sermos melhores que os outros. Nós fomos escolhidos porque fomos mais quebrantados no momento de ouvir a palavra do Senhor e até mesmo a sua chamada. Então, meus amados, é algo maravilhoso meditar na palavra de Deus e no tratamento dado ao povo de Deus. O tratamento que os servos de Deus dão aos outros, o tratamento que o Senhor trata os seus servos, a maneira como Deus tratou no passado e a maneira como Deus trata agora os seus servos. Este texto é um testemunho antigo,
é um testemunho do que aconteceu por volta de 1520 a.C. Aliás, de 520 a.C. Foi depois do cativeiro na Babilônia. O cativeiro terminou em cerca de 539 ou 538, e o texto que nós lemos é um pouquinho mais tarde. Então, resultado, aqui nós temos confissão de pecado, porque não tem ninguém que não peque. Nós temos exaltação a Deus, porque todo homem consciente, todo servo de Deus consciente, homem ou mulher, louva e bendiz ao Senhor, porque tem consciência da sua indignidade. Foi Deus quem nos escolheu. Jesus dizia isto com franqueza: vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. O Neemias, este capítulo começa datando o episódio no dia 24 deste mês. Juntaram-se os filhos de Israel com jejum. Era uma santa convocação. Foram convocados para jejuar, para orar, e em sinal desta contrição, desta humilhação, desta humildade demonstrada diante de Deus, ou humilhação de coração por decisão, eles traziam sobre si vestidos de saco. Eles vieram com roupas de escravo, vieram com roupas de servos, de escravos, e ainda lançaram terra sobre si. Eles tinham várias formas de demonstrar tristeza pela destruição. Imagina quando eles chegaram ali, era um escombro para tudo que era lado. Escombro para tudo que era lado. O que não estava derrubado estava queimado, incendiado. O templo não tinha ficado nem marca. Era cruel a destruição. E eles estavam tristes, chorando, arrependidos. Muitos deles não tinham nem mais como acreditar em restauração. Então, a liderança convoca, faz uma santa convocação, e eles se apresentam para orar e jejuar, vestidos com pano de saco e com terra, cinza na cabeça, no pó e na cinza, a expressão. O versículo 2 diz: e a descendência de Israel se apartou de todos os estranhos. Era necessário, decisão de Deus. Não tem como juntar igreja e mundo. Não tem como juntar mundo e igreja. Não tinha como juntar o templo de Deus com o templo dos ídolos. Lá no tempo de Neemias não podia, no tempo de Paulo não podia, e agora estão fazendo porque querem, mas não pode. Agora estão fazendo porque querem. Agora deram alojamento a Satanás nas igrejas. Igrejas que estão agindo como verdadeiras seitas diabólicas. Esquecendo as escrituras, esquecendo o louvor, inventando coisa e práticas as mais imorais. Igreja para lésbicas, igrejas para homossexuais, todas essas pessoas são dignas e necessitam de Deus. Não é Deus que necessita delas, para elas trazerem seus xangôs e seus chatôs para dentro da igreja. Todas essas pessoas precisam de Deus. Não é Deus que precisa delas. Deus não está atrás de pessoas que não abrem mão de seus vícios, de seus maus costumes, de suas deformações morais. Estão fazendo isto porque querem.
mas nem têm a bênção de Deus, nem a aprovação de Deus e nem vão chegar nunca na presença de Deus, a não ser no juízo final, para receberem a condenação. Então, nos dias de Neemias não podia, nos dias de Paulo também não, e agora também não. E eles fizeram confissão de pecados. Fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, porque eles estavam sofrendo as iniquidades de seus pais. Foi pelas iniquidades dos reis de Israel, dos reis de Judá, que tudo tinha sido destruído. O templo de Salomão, magnífico, todo mundo exaltava a grandeza de Salomão e de suas estruturas, suas construções. Foi tudo por água abaixo, literalmente. Fizeram confissão dos seus pecados e dos pecados da geração que levou o desastre. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor. É esta necessidade que ainda impera. Lê a palavra de Deus, o livro da lei do Senhor. Eles leram uma quarta parte do dia, ou seja, eles leram o dia para eles lá, era a parte clara, portanto 12 horas. E eles leram 3 horas, foi 3 horas de leitura e 3 horas de oração. Foi uma quarta parte do dia para ler e uma outra quarta parte do dia para confissão de pecados e adoração ao Senhor. No versículo 7, aqui nós temos já uma exaltação. Tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste a Abrão. Aí ele vai lá para o início, na Caldeia. Tu elegeste Abrão, tiraste de Ur dos Caldeus e puseste por nome Abraão. A mudança, essa única letra que aparece na nossa língua portuguesa, uma letra a mais entre Abrão e Abraão, fez toda a diferença. Era o que lhe faltava para ser o pai de multidões, era o que faltava para ser o pai da fé, era o que faltava para ser o nosso pai no aspecto do exemplo de buscar a Deus pela fé. O versículo 8 diz: e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele uma aliança, de que daria a sua descendência à terra dos cananeus, aquele lugarzinho que estão lá querendo tirar os judeus hoje. Que temos infelizes até mesmo no Brasil, achando que Israel não deveria existir. Mas era aquela mesma terrinha lá, a terra dos cananeus. Procure, não existe outro lugar que fosse terra dos cananeus senão ali. Ali era a terra dos cananeus. Mas os cananeus não estavam só. Os cananeus dividiam a terra com os heteus, e os heteus dividiam também com os amorreus, e os amorreus também tinham como vizinhos os perizeus, e os perizeus tinham seus vizinhos os jebuseus, e os jebuseus tinham seus vizinhos os girgaseus. Portanto, 7 nações naquela terra que hoje pertence a Israel, a Jordânia e parte do Líbano. Então, meus amados, é naquela terra, foi ali que Deus colocou. Foi ali que Deus fez a promessa. Foi ali que Deus colocou os descendentes de Abraão. E é ali que se desenvolveu toda a manifestação de Deus através do Israel e da igreja. E continua aqui no versículo 9 dizendo: viste a aflição de nossos pais no Egito. Da terra de Canaã, eles foram por necessidade, o Jacó foi para o Egito, e ficou os descendentes de Israel, que é o nome de Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel, e ficaram lá 430 anos. E ele descreve aqui
os maus tratos dos egípcios com os descendentes de Abraão e a intervenção divina, tirando eles dali com milagres, com prodígios, com grande demonstração de força e poder. No versículo 11, ele diz que o mar tu fendeste perante eles, e eles passaram pelo meio do mar em seco, pé enxuto. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas. Hoje os inimigos que dizem, não, ali naquele tempo a água ficava no meio da canela. Aí é que o milagre seria grande. Água no meio da canela e afogar o exército do faraó. Então, meus amados, é a palavra de Deus. Trabalhamos com esta palavra. É a verdade de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus no passado e no presente. No versículo 12 diz, e guiaste de dia, guiaste este povo de dia com uma coluna de nuvem. Era a proteção. Um deserto sem ter sombra nenhuma em lugar nenhum. Aí Deus cria um teto no céu do deserto para o seu povo durante o dia. E de noite, uma coluna de fogo para iluminar o caminho e afugentar as feras. É a palavra de Deus que ensina isto, e nós somos bem-aventurados porque cremos, porque proclamamos, porque nos beneficiamos da palavra da vida. No versículo 13 diz, e no monte Sinai desceste. É quando o Senhor deu a lei a Moisés. No monte Sinai desceste e dos céus falaste com eles e lhes deste juízos retos. Não existe nada mais perfeito do que a palavra de Deus, orientando a guerra, como tratar os escravos, como tratar aqueles que se rendem, como tratar as crianças, como tratar as virgens. Um soldado de Israel não podia se aproveitar de uma virgem cativa do exército, porque se ele fizesse isto, ele seria obrigado pela própria lei de Deus a casar com aquela pessoa e não podia se separar de jeito nenhum. Lei justa, estatutos justos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. É a única nação que tem uma constituição que foi revelação de Deus. O diabo não gosta, o ímpio não gosta, esquerdista não gosta, socialista não gosta, islamita não gosta, e não faz a menor diferença, porque quem tem o testemunho de Deus é aquela nação e a igreja do Senhor Jesus. Então, meus queridos, esta é a palavra. No versículo 14, e o teu santo sábado lhe fizeste conhecer. Eles viviam na escravidão, na miséria espiritual e social. Aí Deus tira eles da escravidão, da miséria imposta pelo poderoso faraó, e dá um dia semanal como descanso, o sábado, o Shabá, descanso e paz. Shalom e Shabá, descanso e paz para quem não tinha nem paz e nem descanso. Porque o nosso Deus opera maravilhosamente, opera poderosamente. O nosso Deus é o Deus que faz acontecer, porque tem todo o poder. No versículo 15, ele diz, pão dos céus lhe deste a comer na sua fome, e água da penha, água da rocha, lhe deste na sua sede. Porém, nossos pais foram desobedientes. É por isso que estava tudo caído. Nossos pais agiram soberbamente, endureceram o coração, a cerviz.
endureceram o coração, não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram-se ouvir, não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste, endureceram o coração e elegeram um chefe para voltar para o Egito. Era o Coré. Era o Coré, o Datã, aquela cambada de perversos que a terra engoliu. Mas tu és misericordioso, e por ser um Deus misericordioso, por ser um Deus clemente, perdoador, não desamparaste. E a maior demonstração que isto era uma grandeza, era eles estarem de volta a Canaã, depois de 70 anos na Babilônia. Único caso no mundo que depois do cativeiro, numa terra distante, num império poderoso, eles voltarem para a sua própria terra com toda a autonomia e autoridade. E a prova disto é que mesmo desobedecendo depois, perdendo a terra no primeiro século da era cristã, ou no segundo século da era cristã, eles voltaram novamente em 1948 e hoje é uma nação sólida. O mundo contra eles por causa dos terroristas que eles estão tentando se livrar. Portanto, a palavra, o poder da palavra, a glória de Deus, a manifestação de Deus e o testemunho, a bandeira de Deus é Israel. E a segunda bandeira de Deus é a igreja. E nós vamos orar pela igreja e por Israel. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu amor. E agora, meu Senhor, abençoa toda a tua igreja, os teus servos, nossos irmãos, nossos ouvintes, ajudadores, guarda cada um, dá a tua graça, a tua paz, meu Senhor, enchendo os corações de alegria, fazendo, meu Senhor, os teus servos vencer e triunfar pelo teu grande poder. Abençoa as nações, abençoa a nossa nação, abençoa Israel, abençoa a tua igreja, nos guarda, Pai, cada dia. Senhor da glória, recompensa a fidelidade e o trabalho de cada servo teu com a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.